Graça e paz, meus irmãos. Que Deus ele abençoe a sua vida de uma forma especial e maravilhosa. E toda a sua casa, a sua família, que as mãos de Deus estejam sobre vocês. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração. Porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as pessoas não estão tendo mais tempo para Deus. E quando a gente fala da palavra de Deus, as pessoas não têm se relacionado com Deus através da palavra, através da oração. E a cada dia que passa, o tempo se aproxima e as pessoas vão se distanciando de Deus dia após dia, se apegando nas coisas passageiras desse mundo, que vão ficar tudo aqui, vão ficar para trás, porque o que vai prevalecer e permanecer é a palavra de Deus. É isso aqui que nós temos que guardar, que nós temos que se firmar, se relacionar. E o inimigo ele tem enganado muitas pessoas, entenda, porque o tempo está próximo. O tempo do fim está chegando. Jesus ele está voltando. E eu preciso tomar cuidado com a minha vida. Eu preciso cuidar da minha salvação. Eu preciso me vigiar, porque o inimigo ele tem investido. E quando você olha para a palavra de Deus, a palavra ela revela as estratégias, as artimanhas, como que o inimigo ele tem agido para enganar a humanidade. E eu quero te convidar para você meditar comigo na palavra de Deus, onde está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Entenda, por favor, que o alvo do inimigo, do diabo, sempre foi ser adorado igual Deus. É por isso que ele se rebeliou contra Deus, se levantou, porque ele queria estar no lugar de Deus, ser adorado. E ele até hoje ele continua com esse pensamento que o homem se volta para ele, para adorar ele. E como que ele tem conseguido isso? Conquistando o coração do homem através dos desejos, dos prazeres, das coisas que esse mundo tem para oferecer, mas que são passageiros. Quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, a Bíblia diz que o diabo ele se aproxima de Jesus e ele disse: tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. E Jesus ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra te sustenta, a palavra te dá direção, a palavra ela te orienta nos momentos difíceis da sua vida. A palavra ela te ajuda nos momentos de fraqueza. Ela é o alimento para a sua vida. E quando você se relaciona com Deus, através da palavra, através da oração,
você se fortalece e você está preparado para enfrentar as artimanhas, as armadilhas do inimigo contra a sua vida. Só que ele não desiste. Ele agora transporta Jesus ao pináculo do templo. E ali ele diz: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que dará ordem aos anjos a teu respeito para te guardarem. E Jesus ele diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Só que ele continua persistindo. Ele tenta a primeira vez, ele tenta a segunda vez e agora ele tenta mais uma vez. Porque ele nunca vai desistir de tentar destruir a sua vida. Ele nunca vai desistir de tentar acabar com o seu casamento. Entenda que às vezes você está passando por algo, você está enfrentando uma luta na sua vida. É o inimigo que não está desistindo. Mas quando você é uma pessoa de Deus, você resiste. Você tem resistência na sua vida espiritual. E ele vai tentando, mas ele não consegue. Porque quando você é uma pessoa de fé, você entende o propósito de Deus na sua vida. E mesmo que em meio à dificuldade, você sabe que Deus, Ele está no controle da sua vida, no controle da sua casa, da sua família. E no tempo certo, Ele vai te dar a vitória. No tempo certo, você vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Mas você não pode desistir. Você não pode desanimar. Você não pode se iludir com as coisas que o inimigo ele vai te oferecendo pouco a pouco. E agora ele transporta Jesus novamente a um monte muito alto. E ali ele mostra todos os reinos e a glória. E ele diz: se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Eu preciso que você entenda que o objetivo dele sempre vai ser atrair a atenção do homem, para que o homem se prostra diante dele, para que o homem adora ele, venere ele como Deus. Porque desde o princípio ele sempre quis ser adorado igual Deus. E ele vai usando tudo que ele tem para roubar o seu coração, para entrar no seu sentimento e atrair a sua atenção para ele. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, porque a nossa adoração, ela tem que ser voltada para Deus. E Deus, ele precisa ser prioridade na nossa vida. Eu não posso colocar as coisas desse mundo em primeiro lugar na minha vida. Tem pessoas que só trabalha e não tem tempo para adorar a Deus. Não tem tempo para servir a Deus. Eu sei que nós precisamos trabalhar, mas o tempo na nossa vida, em primeiro lugar, precisa ser de Deus. Eu preciso administrar o meu tempo para eu não preencher o tempo de Deus com os afazeres da vida. Tem pessoas que ele adora o dinheiro. O dinheiro é a prioridade para ele. Ele vive em prol do dinheiro.
Tem pessoas que adoram um bem material. Ele é tão apegado àquilo que ele cuida com tanto zelo, tanto carinho, como se aquilo fosse a prioridade na vida dele. A prioridade na nossa vida precisa ser Deus. E eu preciso me aproximar de Deus. E a minha adoração, ela precisa ser sincera. Porque não adianta eu estar na igreja se Jesus não é prioridade na minha vida. Não adianta eu estar na igreja e oferecer um culto religioso a Deus. O meu coração, ele precisa ser sincero. O meu coração, ele precisa estar aberto. A minha adoração, ela precisa ser voltada para Deus, mas precisa ter uma sinceridade para que a minha adoração venha chegar até Deus. Porque senão eu vou estar enganando o meu coração. Eu vou estar dentro da igreja, eu vou estar ouvindo louvores na minha casa, mas a prioridade na minha vida, eu sei que não é Deus, é outras coisas. Porque o culto que eu presto é religioso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a preocupação do diabo é se a nossa adoração ela está subindo. Por quê? Porque existe a falsa adoração. É eu estar presente com o meu corpo, mas o meu pensamento, o meu sentimento está distante de Deus. Porque o diabo, ele mostra para Jesus, ele oferece Jesus o reino e toda a sua glória. Ele mostra e oferece a Jesus tudo que tem nessa vida, todos os desejos, todos os prazeres, tudo aquilo que o homem pode ter nessa terra. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então eu preciso tomar cuidado com a minha vida. Eu preciso tomar cuidado com a minha vida espiritual, para eu não se contaminar e eu não estar oferecendo uma falsa adoração a Deus. Eu preciso se preocupar com a minha vida diante de Deus, porque o inimigo, ele não chega de uma forma para espantar, ele chega com muito cuidado. Ele chega fingindo ser amigo, ser bonzinho, e ali ele oferece uma coisa pequena que diante dos meus olhos não tem nada a ver, só que aos poucos o meu coração ele vai gostando daquilo e eu vou mudando o meu jeito de adorar a Deus. Tem pessoas que dia após dia vai passando, tem se esfriado na fé. E você pergunta, mas qual o motivo, o porquê? A pessoa começa a se justificar. E quando vai analisar a vida, Deus já não é mais prioridade. Porque o inimigo ele tem oferecido muitas coisas. E cada dia que passa, o ser humano, ele vai correndo atrás dos prazeres, dos benefícios dessa vida. Mas tudo isso passa. Só que Jesus, ele está voltando. E o diabo, ele sabe que não tem mais tempo. E ele não quer ir sozinho. Ele quer também levar a sua alma com ele. Só que Jesus, ele te escolheu. Jesus, ele não abre mão de você. E você precisa entender que Deus, ele é a prioridade na sua vida.
Você precisa se voltar para Deus todos os dias, buscando a Deus, tendo um relacionamento com Deus. Toma cuidado para você não se esfriar na fé, para você não perder o ânimo de caminhar na presença de Deus. Toma cuidado para o inimigo não colocar no teu coração e você começar a olhar para as falhas do homem e você se desanimar na sua fé. Porque quando Jesus voltar, quando nós partirmos, eu vou ter que dar conta da minha vida. Você vai ter que dar conta da sua vida. Não adianta eu querer olhar para o homem e se justificar, dizendo que eu me afastei por causa do homem, que eu parei por causa das coisas que têm acontecido dentro da igreja. Você precisa olhar para a sua vida, cuidar da sua vida, cuidar da sua salvação. Porque é você que vai dar conta da sua vida com Deus. Não deixa nada e ninguém interromper a sua caminhada. Guarda a sua fé. Ao que o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guarda a sua fé. Não deixa o inimigo roubar a sua fé, abalar a sua fé, distrair a sua fé. Porque ele tem oferecido por aí a glória do mundo. O que é isso? Os prazeres, a mentira, o pecado, o adultério, a prostituição, a bebedice, a corrupção. Tudo isso ele tem oferecido. Um caminho mais fácil nessa vida, um caminho que leva a um prazer, a um desejo que é passageiro. E infelizmente ele está conseguindo enganar muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, está se deixando se levar. Mas olha a resposta de Jesus para ele. E Jesus disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só existe um Deus, só existe um Senhor, e o meu coração não pode estar dividido. A minha adoração não pode estar dividida. Eu não posso estar com meu coração dividido ao meio. Adorar a Deus, servir a Deus e ao mesmo tempo desfrutar dos desejos pecaminosos nessa vida. Meu coração não pode estar dividido. Eu preciso adorar somente a Deus. O interessante é que nesse mesmo episódio, mas no Evangelho de Jesus, onde Lucas relatou, a Bíblia diz que depois dele ter tentado Jesus, ele se ausentou por algum tempo. Ou seja, ele não desistiu, ele só se ausentou, mas ele voltou com as perseguições para tentar parar Jesus de qualquer maneira. Agora eu quero chamar a sua atenção e eu preciso que você entenda que nós estamos falando aqui de Jesus. Se ele não desistiu contra Jesus, sabendo que é o Filho de Deus, quanto mais comigo, quanto mais com você. Você acha que ele vai desistir? Você acha que ele vai parar? Você acha que ele vai se dar por derrotado? Ele vai tentar uma,
vai tentar 2, vai tentar 3. Infelizmente, ele tem conseguido destruir a vida de muitas pessoas. Mas nós precisamos resistir, precisamos permanecer firme e dizer: vai-te, Satanás, porque somente a Deus pertence a minha adoração. Somente a Ele eu sirvo. O nosso coração, a nossa adoração precisa estar voltada somente para Deus. Cuida da sua vida, vigia com a sua vida, toma cuidado com a sua salvação. Jesus, ele está voltando. Esteja preparado todos os dias, para quando chegar a sua hora, para que o inimigo não venha encontrar acusação para te acusar diante de Deus, mas que a sua vida venha a ser aprovada e que você venha receber a promessa da salvação na sua vida. Que Deus, ele te abençoa, que você possa refletir, meditar nessa palavra e manter firme o seu relacionamento com Deus. Vamos estar orando nesse momento para que Deus venha fortalecer a nossa fé e que nós venhamos permanecer firmes. Amado e eterno Deus, graças nós lhe damos, Pai. Obrigado pela Tua palavra que despertou em nosso coração, meu Deus, a promessa da Sua vinda e da salvação. Que nós venhamos tomar cuidado com a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa vida espiritual. Que venhamos guardar a fé. Deus, que o Senhor nos cobre com Teu sangue e a Tua proteção. Que o Senhor abençoe a nossa vida. Guarda, nos protege, nos livra. E que a Tua palavra gera no nosso coração esperança da promessa vindoura. E que o Senhor nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus, ele te abençoa, te guarda, te proteja e que a paz de Deus esteja contigo. Amém.